Beleza? A gente vai começar hoje nossa aula sobre pontos notáveis do triângulo. Olha que frase legal, pontos notáveis. E faremos exercícios que foram passados para vocês durante essa época de quarentena. Que divertido ficar em casa e fazendo exercícios com o tio Levi. Galera, antes de a gente começar a fazer os nossos exercícios em si, que vão ser baseados na lista, o nome do arquivo é lista 1, tá? Trata de, como eu falei, de pontos notáveis do triângulo. Essa lista 1, ela é de... Sempre confundo as matemáticas de vocês, mas a lista 1 é de matemática 2. Pronto, matemática 2. Galera, antes de a gente começar a fazer os exercícios, eu quero falar desses pontos notáveis, tá? Esses pontos notáveis, tudo que eu vou falar aqui agora no início, esses pontos notáveis são sempre pontos de encontro. Tenham isso na cabeça. A gente vai tratar de pontos de encontro, de interseção entre alguns segmentos que vocês já conhecem, certo? Pontos de encontro. A gente vai tratar disso hoje. Vários encontros. A gente vai trabalhar encontros de mediatrizes, encontros de medianas, encontros de bissetrizes e encontros de alturas. Tudo isso dentro do triângulo. O primeiro encontro que eu quero falar para vocês é o encontro das medianas. Levi, o que é a mediana? Bom, primeiro a gente tem que saber o que é um ponto médio. Ponto médio é o ponto que fica bem no meio de um segmento. Olha esse segmento aqui de baixo que eu estou passando o lapisinho em cima. Aqui eu tenho um ponto A e aqui eu tenho um ponto B. É o segmento AB. Bom, bem na metade desse segmento vai estar o ponto médio. Esse ponto médio vai estar mais ou menos por aqui, ó. Esse vai ser o ponto médio. Se eu olhar para o segmento AC, ele também vai ter um ponto médio. Vai estar mais ou menos por aqui assim. Se eu olhar para o segmento CB, ele também vai ter um ponto médio. Vai estar mais ou menos por aqui. Agora olha só. Se eu ligar do vértice C até o ponto médio, eu tenho uma mediana. A mediana do segmento AB. A mesma coisa se eu ligar do vértice A até o ponto médio lá em CB. Eu vou ter a mediana de CB. A mesma coisa se eu ligar do vértice B, gente, até a mediana lá do lado AC. Eu vou ter essa mediana. Olha que interessante. A gente tem aqui um ponto de encontro das medianas. O nome desse ponto de encontro é baricentro. Nunca esqueçam disso. Pensou em baricentro? Pensou em mediana. Pensou em mediana. E pensou no ponto de encontro, né? O baricentro é o ponto de encontro das medianas, beleza? Levi, o que é que eu preciso saber acerca do baricentro, além da definição de que é o encontro das medianas? Você precisa saber que tem segmentos que foram formados aqui, ó. Tem uma parte do segmento que vai do vértice até o baricentro, ó, que eu estou pintando de vermelho, e tem a parte do segmento que vai do vértice, que vai do baricentro até o lado da mediana, né? A mesma coisa aqui, ó. Tem uma parte do segmento que vai do vértice até o baricentro e tem uma parte da mediana, né, do segmento que vai do baricentro até o lado. A mesma coisa no outro, ó. Tem uma parte do segmento que vai do vértice até o baricentro, é a parte que eu estou pintando de vermelho, e tem uma parte do segmento que vai do baricentro até o lado. Ok, que bonitinho que ficou, mas a verdade é eu quero saber se existe alguma propriedade. Existe sim. Os segmentos em vermelho são exatamente o dobro dos segmentos em verde, tá, gente? Portanto, se esse tamanhozinho vermelho
for 2x, o segmentozinho verde vale só x, vale só metade. O vermelho é o dobro do pequeno. Se esse segmentozinho verde for y, o segmentozinho vermelho vale 2y. Se o segmentozinho verde aqui for z, o segmentozinho vermelho aqui vale 2z. Eles estão numa razão de 2 para 1. 2 para 1. Um é o dobro do outro. Isso é o encontro das medianas, beleza? Existe outro ponto notável, extremamente importante no triângulo, que é o encontro das alturas. Se você não lembra o que é altura, eu vou te explicar agora. A altura é todo segmento que chega na reta formando 90 graus, tá? Olha só, aqui eu tenho uma reta. Esse segmento aqui é altura? Não, não é altura. Por que não é altura, Levi? Porque esse ângulo aqui não é de 90 graus. Agora, esse segmento aqui, ó. Opa! Esse segmento aqui, gente, ó. Forma 90 graus. Ah, então esse cara pode ser chamado de altura. Pode. Esse pode porque forma 90 graus. Olha os 90 graus sendo formados aí. Beleza? Sabendo disso, vamos então mexer nesse nosso triângulo aqui, ó. Eu vou traçar, gente, as alturas desse triângulo, tá? A primeira altura que eu vou traçar é em relação a esse lado aqui, ó. A base, tá? Essa altura vai sair do vértice e vai chegar até a base. Vamos lá, até a base. Chegou na base, formando 90 graus. Não esqueçam, tá? Aqui embaixo, eu não vou ficar colocando o tempo inteiro, mas não esqueçam que aqui forma 90 graus. A outra altura sai, obviamente, do outro vértice até aqui, ó, até esse lado, formando também 90 graus. E a última altura vai sair do último vértice até o outro lado, formando também 90 graus, tá? Todos formando 90 graus. Vamos colocar aqui o 90 graus para garantir que vocês estão entendendo que isso são alturas. Bom, todo mundo já percebeu que as alturas se encontraram em um ponto aqui muito bonitinho. O ponto de encontro das alturas é chamado de ortocentro. Ortocentro. Beleza, Levi. Lindo, legal, perfeito. Maravilha saber que o ponto de encontro das alturas é o ortocentro. Mas a pergunta que não quer calar é: qual é a propriedade que eu preciso saber acerca do ortocentro? Gente, a propriedade envolvida no ortocentro tem a ver com simetria, tá? Tem a ver com simetria e tem a ver com circunferência circunscrita. Geralmente não se trabalha muito isso em sala de aula, no nível comum, mas para quem vai fazer a Olimpíada é interessante. Eu não vou falar, né, nessa aula hoje sobre a propriedade do ortocentro, mas em vídeos futuros a gente faz sim problemas mais aprofundados acerca do ortocentro que exigem essa ideia. Bom, os nossos próximos pontos notáveis vão envolver mediatrizes e vão envolver bissetrizes. Para mostrar para vocês como é que eles funcionam, e qual é a propriedade interessante acerca deles, eu não vou usar esse programinha que eu estou usando aqui. Eu vou usar outro programa chamado GeoGebra e a gente vai trabalhar agora lá. Olha só, vocês estão observando aí o nosso primeiro ponto notável que a gente vai trabalhar agora, que é o chamado circuncentro, tá? Gente, o que é o circuncentro? O circuncentro, ele é o encontro das mediatrizes, tá? Levi, o que é mediatriz? Mediatriz é a mistura de mediana com a altura. Olha só o que é a mediatriz. Vamos achar a mediatriz desse triângulo aqui. A gente tem aqui um triângulo retângulo e eu vou primeiro, antes de tudo, achar o ponto médio aqui, porque lembra que mediana divide no meio? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar o ponto médio de cada retinha dessa. Ó. Ponto médio desse,
ponto médio desse, ponto médio desse. Achei o ponto médio, tá? Agora eu vou traçar em cada um desses lados um segmento que forma 90 graus. Na hora que eu passar esse segmento que passa 90 graus, eu vou passar agora o primeiro. Opa, formou 90 graus, olha a retona aí, gigante. Opa, formou 90 graus, hein? E agora o último. Opa, formou 90 graus. Perceba que essas retas pretas, elas tanto passam pelos pontos médios, portanto elas são uma espécie de mediana, como elas formam 90 graus. Ó, aqui está formando 90 graus, aqui está formando 90 graus, aqui está formando 90 graus. Então ela é altura e mediana ao mesmo tempo. Então ela é chamada de mediatriz. E eu acho que você já está percebendo que as mediatrizes se encontraram. Elas se encontraram aqui, ó, nesse ponto que eu vou chamar de ponto J. Elas se encontraram no ponto J, tá? Levi, tudo bem. Achei aí o circuncentro. O circuncentro é esse ponto J. É o encontro das mediatrizes. Mas qual é a propriedade importante acerca das mediatrizes? Vou te mostrar agora uma coisa absurdamente interessante acerca da mediatriz. Olha essa circunferência que eu vou desenhar. Uma circunferência com centro bem no circuncentro. E olha que lindo que apareceu, gente. Surgiu uma circunferência que abraça todo esse triângulo. Olha o vértice A em cima da circunferência. Olha o vértice B em cima da circunferência. E olha o vértice C em cima da circunferência. Levi, irado. Sensacional. Mas o que é que tem de importante nisso? Bom, primeiro, a gente percebe que o circuncentro, que é o ponto J, também é o centro da circunferência que abraça o triângulo. Na matemática, a gente chama essa circunferência que abraça o triângulo de circunferência circunscrita. Quando o triângulo está dentro da circunferência, ela é chamada de circunferência circunscrita, tá? Então, a primeira coisa é que o circuncentro é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. A segunda coisa interessante, vou mostrar para vocês agora. Olha que legal, se eu ligar do centro de uma circunferência até a circunferência, vocês lembram qual é o nome desse tamanho? Se chama raio, lembra disso? E o raio, ele é o mesmo, não importa para onde eu ligue, concorda? Beleza. Se eu ligar do centro aqui, do ponto J, se eu ligar do circuncentro até o vértice do triângulo, também vai dar raio. Se eu ligar daqui para o vértice, para o outro vértice, também vai dar raio. E se eu ligar daqui para o outro vértice, também vai dar raio, gente. Conclusão: a distância do circuncentro do triângulo aos vértices do triângulo tem o mesmo tamanho, é equidistante, porque mede justamente o valor do raio da circunferência circunscrita. Beleza? Então, acerca de circuncentro, a gente precisa saber dessas coisas aí, tá, galera? Sabendo disso, a gente pode, portanto, trabalhar agora o outro ponto notável. Vou trazer aqui para vocês enxergarem melhor o nosso outro ponto notável, que é o chamado incentro, tá, gente? Vai ser o incentro. Vamos trabalhar agora com o incentro. O que é o incentro, Levi? A gente já viu o encontro das medianas, a gente já viu o encontro das alturas, a gente já viu o encontro das mediatrizes. Falta então, gente, ver o encontro daquele cara que está sempre ao nosso lado, amigo infalível, chamado bissetriz. Bissetriz eu casaria fácil com a bissetriz, que é um ser humano que divide as coisas, fácil de conviver. Você vai lembrar que a bissetriz divide o ângulo ao meio. Que ângulo? Os ângulos do triângulo. Ó. Esse aqui e esse aqui. Vamos desenhar as bissetrizes aí? Vamos. Primeira bissetriz é essa aí, a bissetriz que divide o ângulo E ao meio. É essa reta aqui, preta, que você está vendo, tá? Essa outra reta aqui, ó, preta aqui, é só uma reta auxiliar. A que interessa é essa aqui, ó. Ela está partindo aqui, esse ângulo é igual a isso, partiu ao meio. Vamos traçar a outra bissetriz, ó. Ela vai cortar agora esse outro ângulo, o ângulo D ao meio. Opa, cortou. E a última bissetriz vai cortar o ângulo F ao meio. Opa, cortou. Perceba que acabei de achar aí um ponto de encontro
das bissetrizes, o ponto J de novo, vou chamar, o nome desse ponto é incentro. É o encontro das bissetrizes. É o encontro das bissetrizes. Beleza, turma? Agora, eu quero mostrar para vocês algo super bonito, super bonito, que acontece com o incentro, gente. O que é que acontece com o incentro, Levi? Não vai aprontar mais uma comigo, tá? Mas olha só, vocês vão ver agora aqui. Olha que interessante o que vai aparecer agora. Olha só. Vou pegar isso e olha a circunferência maravilhosa que vai aparecer. Apareceu a circunferência. Eu vou aqui dar uma despoluída na nossa figura para gente para facilitar a nossa visualização, tá? Olha só, a gente tem aqui a circunferência que eu desenhei, né? A circunferência que apareceu. E olha o que é que está acontecendo aí, gente. Essa circunferência que apareceu dentro do triângulo, ela é conhecida como circunferência. Ela é conhecida como circunferência inscrita. Ela está dentro do triângulo, bem dentro do triângulo, tá? É a circunferência inscrita. Eu quero que você perceba que essa circunferência inscrita, ela tá bem encaixada dentro do triângulo, tá? Mas o que é que tem de importante aí? Eu quero te mostrar essa distância, gente, ó. Se eu ligar do centro até o ponto de encontro da circunferência com o triângulo, ó, vou ligar do centro até o ponto de encontro da circunferência com o triângulo e vou ligar do centro até o ponto de encontro da circunferência com o triângulo. Gente, a gente sabe que esses segmentos roxos têm todos o mesmo tamanho, porque vale o raio, não é isso? Conclusão, gente, se os segmentos roxos têm o mesmo tamanho, que vale o raio, a gente pode concluir que o incentro, que é esse ponto aqui, ele tem a mesma distância aos lados do triângulo. Quando eu falo aos lados do triângulo, é esse segmento roxo, ó, distância aos lados do triângulo. Essa é a propriedade do incentro. A distância do incentro até os lados do triângulo mede o mesmo tamanho, turma. A outra coisa importante a se falar acerca do incentro é que ele é o centro da circunferência inscrita, como nós estamos vendo aqui. Geometria realmente é algo extremamente bonito, né? Então, sabendo disso, sabendo das propriedades que discutimos, sabendo agora sobre baricentro, sobre ortocentro, sobre circuncentro e sobre incentro, vamos agora para nossas questões, tá? Gente, primeira questão do dia que nós vamos fazer da lista, né? Obviamente é a questão de número 1, porque a gente começa do início. Vamos ler junto aqui, ó. Considere os pontos notáveis de um triângulo, sendo baricentro, circuncentro, incentro e ortocentro. E aí a gente vai marcar aí com B, C, I e O essas frases, tá? Por exemplo, o ponto de encontro das medianas. Quem é? Obviamente, a gente já aprendeu, não me mate de vergonha, já aprendemos que o ponto de encontro das medianas é o baricentro, né? Então você vai vir aqui, ó, e colocar um B de bola, ou de baricentro. Ponto de encontro das mediatrizes dos lados de um triângulo. A gente sabe que o encontro das mediatrizes é o circuncentro, então a gente bota o C de circuncentro. Ponto de encontro das bissetrizes internas. A gente sabe que o ponto de encontro das bissetrizes é o incentro, então a gente bota o I. Ponto de encontro das retas suportes das alturas. Aqui ele quis dar ele quis chamar de sobremesa de restaurante chique aquilo que a gente chama de farinha láctea com leite condensado, né? Não precisava disso tudo, bastava falar que era o ponto das alturas. As alturas, o ponto das alturas, é conhecido como ortocentro, né? Então aqui a gente coloca o O. Item E, ponto que divide cada mediana numa razão 2:1. Aí ficou fácil, a gente sabe que é a baricentro, né? Falou de mediana, a gente lembrou de baricentro. A gente bota aqui o Bzão. Centro da circunferência inscrita.
Circunferência inscrita é em centro. Centro da circunferência circunscrita. Falou de circunferência circunscrita? É circunscrita. É circuncentro. Ponto do plano de um triângulo e equidistante dos vértices desse triângulo. E aí? O que é que a gente marca acerca disso aqui? Ó? Ponto do plano de um triângulo e equidistante dos vértices do triângulo. É o circuncentro de novo. A gente viu isso. Ó, né? A gente viu que a distância do circuncentro até os vértices mede sempre o mesmo valor. Então é circuncentro de novo. E está feito, portanto, a nossa primeira questão. Vamos para a segunda questão agora. Na figura, N e P são os pontos médios dos lados AC e BC. Opa, coisa importante, hein? Esse N é ponto médio e esse P é ponto médio. Se o N é ponto médio, essa reta BN é mediana, porque a mediana sai do vértice até o ponto médio. A mesma coisa com o AP. O AP é mediana também. Se G é o baricentro, lógico que é o baricentro, porque aqui ele é o encontro dessas duas medianas, então ele é baricentro. Se o G é o baricentro e o AP vale 6, ó, AP vale 6. Quando ele fala que AP vale 6, é que isso tudo aqui vale 6. Ó. Esse tamanhozão todo vale 6. O GN vale 1,5. Esse tamanhozinho aqui, ó, vale 1,5. Obtém em centímetros as medidas de AG, GP, BG e BN. Gente, a gente aprendeu que em relação ao baricentro, a gente tem que, se aqui for x, o GP for x, o AG vale 2x, porque lembra que um é o dobro do outro? Beleza. Se aqui é 1,5, gente, ou seja, do baricentro até o lado vale 1,5, é porque a parte de cima é o dobro de 1,5, né? Então é 2 vezes 1,5. Ora, de cara, a gente está vendo que 2 vezes 1,5 dá quanto? Dá 3. Então, de cara, a gente sabe que o BG vale 3. Então, ó, o item C está respondido. Vale 3. Quanto é que vale BN? BN é a mediana toda. A gente tem que daqui para cá vale 3 e daqui para cá vale 1,5. Então, o BN vai valer a soma dos dois, né? 3 mais 1,5. Então, vai valer 4,5. Top. E agora o GP? Ora, eu sei que do A até o G vale 2x. Eu sei que do G até o P vale x. Se eu somar o 2x com o x, tem que dar o tamanho total. Quanto é o tamanho total, gente? É 6. Aí ficou fácil achar o x, e depois que eu achar o x, eu consigo achar o AG e consigo achar o GP. Vou deixar esse trabalho para vocês, porque tá fácil demais, tá mamão com açúcar. Questão 3. Vamos fazer a leitura. No triângulo ABC da figura, AM e CN são medianas. Opa, são medianas, hein? Que se interceptam em G. Questão, tudo bem, você não me falou o nome bonito do G, mas eu sei. G é o baricentro, porque eu sei que as medianas se encontram no baricentro. Sendo o AG igual a 10, ó, então esse segmento aqui vale 10. O AG vale 10. O CN vale 18. Gente, quando ele fala o CN 18, é esse tamanho todo, ó. O tamanho todo vale 18, ó. Então daqui pra cá... Opa, Vitor, que coisa horrível, hein? O G daqui pra cá, todo aquele tamanho ali, ó, vale 18. Tudo isso aqui vale 18. Calcule x, y e z. Galera, mais uma vez, né? Olha aqui, o AG vale 10. O GM vale quanto? A gente sabe a propriedade. Um é metade do outro, né? No caso, se esse é 10, o restante tem que ser metade. Então, o x é igual a 10 dividido por 2. Ou seja, 5. Olha agora o z e o y. Gente, se aqui é z, obviamente que o restante tem que ser o dobro, né? Então, esse y é igual a 2 vezes o z. Porque um tem que ser o dobro para o outro, né? Se aqui é 10, aqui é 5. Né? Se aqui é 2z, aqui é z. Se eu somar z mais 2z, lembrando que 2z é o y, essa soma tem que dar quanto? Tem que dar o tamanho total, que é 18. E aí ficou fácil de novo, dá para achar o z. E se você achar o z,
Você tem o y, que é 2 vezes z. Então a terceira questão, mais uma vez, extremamente fácil. Quarta questão. Na figura, o triângulo ABC é retângulo em A. Quando ele fala retângulo em A, ele está querendo dizer que esse ângulo é de 90 graus. Tá? Tá aqui o desenho do 90 graus, né? M é o ponto médio do lado BC. Então a medida de beta em graus é... Essa é uma questão que não é sobre incentro, ortocentro ou baricentro. Ela envolve uma propriedade que eu ensinei na aula anterior. Você lembra, deve lembrar, que quando eu tenho um triângulo retângulo e eu tenho uma mediana que sai do ângulo de 90 graus, essa mediana ela tem exatamente o mesmo tamanho do lado que ela divide aqui, ó. Onde eu marquei com 2 tracinhos são segmentos que têm o mesmo tamanho. Ou seja, o BM é igual ao MC, que é igual a M. Ó. O BM é igual ao MC, que é igual a M. Todos são iguais, tá? Perceba, gente, que eu tenho aí triângulos isósceles. Você lembra a propriedade do triângulo isósceles? Eu sei que meu triângulo vai ficar feio, mas eu vou fazer na mão livre mesmo aqui, que eu quero velocidade. Quando eu tenho um triângulo isósceles, que tem 2 lados iguais, lembra que os ângulos que ficam no pezinho dos lados iguais, eles são iguais. Ó. Se aqui for x, aqui é x também. Observa esse triângulo, ó. O triângulo AMC. Olha só para esse triângulo. Perceba que os 2 lados iguais estão aqui, ó. Esse e esse. Os pezinhos estão aqui, ó. Esse pezinho e esse pezinho. Ora, ele tem que ser iguais os ângulos dos pés. Se aqui é 40, ali tem que ser 40 também, gente. 40 graus. Né? 40 graus. Quanto que vale, então, esse ângulo aqui, ó? Não sei, vou chamar de x, tá? Eu sei que se eu somar 40 mais 40 mais x, tem que fechar 180 graus, que é a soma dos ângulos internos. Né? Então, dessa conta, eu vou ter que o x vale 100 graus. Então, esse ângulo aqui vale 100. Minha pergunta é, esse ângulo todo, ó, esse ângulo todo mede 180. Mas uma parte é 100. A outra parte é beta. Quanto é que vale o beta, então? Dá pra gente descobrir. No caso, vocês descobrirem. Vamos para a nossa penúltima questão. Na figura, M é o ponto médio do lado BC. Ponto médio. Opa, se aqui é ponto médio e tem um segmento saindo do vértice até o ponto médio, o nome desse segmento é mediana. CN, que é esse outra reta, é bissetriz interna. Opa, se CN é bissetriz, é porque esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo aqui, ó, que é bissetriz. Então, a medida do beta em graus é... Vamos lá, gente, de mais uma vez, tá? Olha só. A M é mediana. Se o AM é mediana e esse triângulo é um triângulo retângulo, como é que tu sabe, Levi? Porque aqui tem um ângulo de 90 graus, ó. A gente acabou de ver que esse tamanho todo, o AM todo, vai ser igual a esse cara todo, que é igual a esse cara todo. Olhem para o triângulo AMB. Ele é um triângulo isósceles, então esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo, porque ele é isósceles. Se aqui é 40, aqui também é 40 graus, gente. Obrigatoriamente. Tem que ser 40 graus. Tem que ser 40 graus. Se aqui é 40 e aqui é 40, quanto é que é esse ângulo aqui, ó? Não sei. Esse triângulo desconhecido, não sei. Mas eu sei que se eu somar esse ângulo desconhecido com 40 com 40, tem que fechar 180. Vou chamar esse cara aqui de y. Se eu somar y com 40 com 40, tem que fechar 180, gente. Conclusão, quanto é o y? Y vale 100. Então esse cara aqui, ó, é igual a 100 graus. Beleza. Gente, uma pergunta. Olhem para o triângulo grandão. O ABC. Esqueçam as retas que tem no meio aí poluindo a figura. Quais são os ângulos do triângulo ABC? Vamos olhar para o triângulo ABC. Quem são os ângulos? Tem esse aqui, ó, que é 90 graus. Tem o de 40. Tá aqui ele. E tem esse outro ângulo grandão que eu não conheço.
ângulo grandão que eu não conheço. Eu vou chamar ele de X. Se eu somar esses três ângulos, tem que fechar quanto? Ora, tem que fechar aquele valor, que inclusive será o nome da minha filha, porque é a palavra que eu tenho mais dito nos últimos tempos, que é 180 graus. Tem que fechar. Conclusão, o x é quanto? O x vale exatamente 50 graus. Esse ângulo todo vale 50 graus. Como esse cara divide ao meio, 50 dividido por 2 é 25, né? Então aqui é 25 e aqui é 25 graus. Turma, observem o seguinte. Esse ângulo todo mede 180 graus. Só essa partezinha aqui, ó, vale 100. Quanto é que vale esse restante? 80. Para fechar os 180 graus. Agora, vocês devem lembrar que ângulos opostos pelos vértices são iguais, né? Aqui está o vértice, ó. Aqui tem um ângulo beta. Então esse ângulo aqui de dentro tem que ser beta também. Olhem para esse triângulozinho aqui, ó. Esse triângulo. Eu vou chamar esse ponto de D. Olha para o triângulo DMC. Quais são os ângulos do triângulo DMC? São os ângulos beta, 25 graus e 90 graus, e 80 graus. Aqui, ó, 25 graus, beta e 80 graus. São os três ângulos. Se eu somar os três, tem que dar quanto? 180. Dá para achar o valor do beta? Com certeza, tio Levi. Obrigado, aluno. Vamos para a nossa última questão, que fala assim. O triângulo ABC da figura é retângulo em A. Retângulo em A, já ensinei para você a interpretar essa informação. Está dizendo que aqui no vértice A tem um ângulo de 90. Retângulo em A. AS é bissetriz interna. O AS divide o ângulo de 90 em duas partes. Então, daqui para cá, mede 45 graus, né? Porque 90 por 2 é 45. E daqui para cá, o restante também é 45 graus. Não importa, engloba uma parte do beta, mas é 45 graus. AM é mediana. E BM é igual a AM. Lógico, a gente já viu essa propriedade. A mediana no triângulo retângulo é igual a esse lado também, todinho, ó, ao CM. Né? A gente sabe que o CM é igual ao BM, que é igual ao AM. Os três são iguais. Por quê? Por causa da propriedade. No triângulo retângulo, a mediana é igual aos lados da reta que ela divide ao meio. Gente, eu tenho alguns triângulos isósceles na minha figura aí. Alguns triângulos isósceles. Mas eu quero focar no triângulo CAM. Eu vou até desenhar ele aqui de novo. Triângulo CAM. Vou desenhar aqui o CA. Vou desenhar aqui o CM. E vou desenhar aqui... Fiz bobeira, hein? Fiz muita bobeira. E vou desenhar aqui o restante. Vou colocar os vértices para vocês enxergarem quem é esse triângulo. É o triângulo CAM, onde o CM é igual ao AM. Aqui vale 60 graus. E esse ângulo aqui vale quanto, hein, gente? Gente, esse ângulo é esse ângulo daqui até aqui, ó. Ele é 45 graus mais o beta, porque ele abraça os dois ângulos, ó. Então aqui é 45 mais beta. Gente, esse triângulo CAM é isósceles, porque tem dois lados iguais. Se tem dois lados iguais, os ângulos do pezinho também tem que ser iguais. Então 60 tem que ser igual a 45 mais beta. Quanto será que vale o beta, então? Ficou muito fácil de descobrir. Galera, show de bola, a gente fica por aqui. Um abraço e a nossa aula foi top. Show! Valeu!